Olá pessoal, eu sou o Matheus da Rede Consultoria, estou aqui com a Larissa Fagundes, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Nós vamos falar um pouco sobre algumas soluções que as empresas podem tomar para passar por essa fase de crise. Aí são medidas trabalhistas, né, de enfrentamento ao Covid-19. Então, vamos falar um pouco sobre essas medidas, começando sobre a redução da jornada de trabalho e salário, né? Como funciona na prática? Isso, vamos lá, Matheus, tentar esclarecer aí o pessoal. Essas medidas de enfrentamento ao Covid, a esse estado de calamidade, aqui a gente vai falar sobre a redução de jornada de trabalho e redução de salário. Sim. Ela veio com a medida provisória 936/2020, que traz a opção ao empregador que quer manter o seu estabelecimento, mas não tem condição de arcar com esse custo sozinho, porque a sua folha de pagamento é muito onerosa. Então, a gente tem aí essa medida disponibilizando duas opções, que é a redução de jornada do trabalho e do salário proporcionalmente e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Sobre a redução de jornada, eu vou dar um exemplo. Um empregado que trabalha 8 horas e recebe R$ 1.200. A empresa pode, dentro dessa medida, optar por reduzir em 25%, 50%, 70%. Vamos supor que ela optou por 50%. Esse empregado que trabalha 8 horas recebe 1.200, vai passar a trabalhar 4 horas e receber R$ 600. Sim. Como é que o governo vai fazer para auxiliar quem optou por essa medida? Ele vai ter como base o seguro-desemprego, que a parcela mínima é R$ 1.200 e podendo chegar até R$ 1.800. O empregado que recebe R$ 1.200 de salário e vai passar a receber R$ 600, ele não vai conseguir suprir com as suas necessidades, né, com os seus boletos. E o auxílio, ele vai ser de 50% sobre o que ele receberia da parcela de seguro-desemprego. Se ele fosse demitido... Se ele fosse demitido. Sim. Então, essa é a base. Se ele fosse demitido, ele recebe 1.200, vai receber o auxílio de 50%, ou seja, R$ 600. Ele recebe R$ 600 de salário e recebe R$ 600 de auxílio do governo, que é chamado o benefício emergencial. Sim. Muita gente tem essa dúvida porque acha que vai receber exatamente o mesmo salário, né? E na verdade não é. Você recebe a porcentagem que a empresa paga do salário normalmente e a porcentagem do seguro-desemprego. Então, se você tem um salário um pouco acima do teto do seguro-desemprego, provavelmente você já vai receber menos, né? Porque o limite é 1.800. O limite é 1.800. O valor mínimo do seguro é 1.200 e o máximo é 1.800, então o limite sempre vai ser o teto, que pode ser mais do seguro. Então é 1.800 é o valor máximo. Certo. A gente tem a redução do salário, a redução de jornada e também que existir os dois, essa observação é importante. A primeira observação é importante. Isso aí é o empregador que vai optar, tá? É como a gente já mencionou. O empregador que quer manter sua atividade. Então, ele tem duas opções. A empresa tem que informar que quer isso, redução ou suspensão. Ela tem essas duas opções. E no caso de suspensão, qual é o tempo? São 30 dias, 60, 90? Sobre a suspensão, algumas coisas são importantes. O prazo máximo é de 60 dias, ele pode ser ininterrupto ou não, posso dar 30, posso fazer 60, suspensão do contrato temporário de trabalho. Com a suspensão, não existe pagamento. Não há obrigação, não há contraprestação de serviço, não há o pagamento. Nesse caso, o governo ele vai pagar integralmente o auxílio, certo? Ele vai arcar com essa responsabilidade. Certo. No caso, sempre referente ao seguro-desemprego e não ao salário. A base sempre vai ser o seguro-desemprego. Certo. Esses contratos que estão suspensos, o que vem na medida provisória é que você tem uma estabilidade também, né? Então, você teve um contrato suspenso de 60 dias, como funciona a questão da estabilidade? Isso, Matheus. É importante também mencionar que existe a estabilidade ou garantia de emprego aos empregados que estarão aí com a redução ou com a suspensão do contrato de trabalho, suspensão temporária. Lembrando que para a redução, prazo máximo de 90 dias, para a suspensão, prazo máximo de 60 dias, e essa garantia de emprego é com prazo igual.
Um exemplo, o funcionário ficou 60 dias em suspensão temporária de contrato de trabalho. Quando encerra esse prazo e ele volta ao trabalho, ele tem o mesmo período de garantia de emprego. E o mesmo é aplicado para os casos também da redução de jornada e de salário. Prazo máximo de 90 dias, ele passou os 90 dias, a partir do momento que encerra e ele retorna, ele tem a garantia dos mesmos 90 dias, ou o prazo que ele tiver passado. Outra observação é que o contrato é feito de forma individual, com aquele empregado, e por escrito. Sim. Antes estava todo mundo indo para o sindicato, né? E aí estava aquela zona, muita gente perdendo o prazo da entrada, não conseguia. Porque isso é uma norma constitucional. Mas a gente está tratando de medidas excepcionais. Sim. Pela sobrevivência do empregador, do empregado, pela manutenção, pela coletividade, pela vida, são várias questões. Então, para esse momento, inclusive isso aí foi levado ao STF, existiu uma discussão sobre o tema e recentemente foi decidido que não há a necessidade de ser submetido ao sindicato, não precisa da aprovação. Lembrando que é sobre esse período, nessas circunstâncias, certo? Então, é individual e escrito. Certo. Aí, qualquer empregado, você tem a carteira assinada, qualquer empregado, ele consegue esse benefício? Tem algum limite de renda, de salário? Tem limite. A lei, ela também, a medida provisória também deixa isso aí registrado de forma clara, que é assim, se aplica a quem recebe até R$ 3.135, ele pode optar por esse acordo, ou a segunda opção é quem tem diploma de nível superior e ganha até R$ 12.202. São essas duas opções, limitantes e taxativas. Então, um exemplo aí, se você recebe, por exemplo, R$3.000 e o acordo foi de 50% em redução de jornada, você receberia 1.500 mais 50% do teto do auxílio, do teto do seguro-desemprego. Na verdade vai ter que ser feito esse cálculo, né? Sim. A gente está citando com um exemplo bem prático, mas esse cálculo levado a um contador que vai saber quanto que você teria de direito de seguro-desemprego. O que é importante para o momento é a gente saber em quanto que foi o percentual estabelecido pela empresa, se 25%, 50% ou 70%, e saber que a base vai ser sempre o seguro-desemprego, mínimo ou máximo. Esse cálculo aí vai ser preciso ser feito, né, de acordo com o caso, pelo profissional competente. Certo. E aí a gente falou dos empregados e para a parte das empresas. Todas as empresas têm direito a aderir? Quais precisam pagar uma indenização? Quais não precisam? Como é que funciona para o lado do empresário? Então lá. Não é para todo mundo, tá? A medida também deixa estabelecido que para quem teve uma renda inferior a 4.800.000 no ano de 2019, o governo vai sim disponibilizar 100% de ajuda integral. E para quem faturou superior a esse valor de 4.800.000, o governo vai custear 70% e a empresa arca com 30%. Certo. Esses 30% é como se fosse uma indenização, né, pro funcionário que a empresa paga. Considerando esse valor de faturamento, por isso que eles fizeram essa margem. Então, a empresa tem que ver quanto que faturou, saber se aplica, se não aplica, ter a atenção, por isso que é importante procurar um profissional especializado nesse momento para orientar o empregador a qual medida tomar com sabedoria, com cautela, durante esse período para colher bons frutos no futuro e evitar aí possíveis reclamações trabalhistas. Muitos empresários, meio que no desespero, acabam demitindo todo mundo, ou suspendendo, dando férias, sem pensar nas consequências, né? Às vezes eles pedem para diminuir a carga horária e na realidade o pessoal está cumprindo a mesma carga horária e pode ter problema lá na frente, né? Pode ter problema lá na frente, é importante analisar outras medidas provisórias que já foram lançadas, que regula essa questão aí do que eu vou fazer com relação ao meu empregado agora,
nessa situação, que eu não tenho como ter movimentação, minha empresa está parada, meu fluxo não está acontecendo. Então tem que ter muita atenção, por isso que é importante ter uma consultoria especializada para gerenciar nesse momento de crise. E outro ponto também, falando sobre as férias, antes não era possível você antecipar as férias, né? Você, para cumprir essas férias, você tinha que ter lá os 12 meses de trabalho para poder ter direito a um mês de férias. E agora você pode antecipar, a empresa tem essa opção de antecipar as férias do funcionário, não é isso? Isso. A MP 927 de 2020, ela trouxe algumas... É um rol exemplificativo, ele não é taxativo, com algumas opções para o empregador também nesse momento. Posso dar férias para o meu empregado? Posso, mas o meu empregado não tem o período ainda completo, não fechou os 12 meses de trabalho, só trabalhou 9. Eu posso antecipar? Pode. Lembrando que é uma medida emergencial, a gente precisa se adaptar ao hoje, ao que está acontecendo, e a gente precisa fazer com que as coisas funcionem. Então, pode sim ser oferecido ao empregado as férias antecipadas. Um ponto legal das férias, interessante, é que o terço de férias ele pode ser pago no final do ano, né? Uma opção que também é só nesse período. Que a medida trouxe, Antigamente, né? Antigamente, que na verdade é o que funciona poucos meses, há poucos períodos, a gente tinha o que a CLT regulamenta com relação a pagamento antecipado de férias, mais um terço, prazo para comunicação, e tudo isso nesse período deu uma modificada. A partir da MP 927, deu uma modificada sobre essa situação aí de prazo de férias, de notificação, como deve ser feito e até quando deve ser pago. Então, um terço de férias, ele pode ser pago até a última data para pagamento do 13º, que é o dia 20 de dezembro. Sim. Então, essa data, visando facilitar, né, a vida também do empregador, que quer manter seu empregado, que precisa, que quer dar férias para tentar segurar o negócio, mas não tem como arcar com isso agora, porque ele já não está tendo como manter. Tem algumas situações, por exemplo, de empresas que trabalham, sei lá, você trabalha dentro de uma escola e a escola está fechada. Então, você não quer demitir os funcionários e está naquela expectativa de quando vai voltar as aulas, né, para você ter o faturamento. Então, uma opção seria as férias. Uhum. Claro que cada caso é um caso, vai depender do seu caixa, de diversos fatores. Mas uma opção também é você dar as férias, quem não tem direito a antecipar, e esse terço de férias você deixa para pagar em dezembro. Isso, o terço de férias você deixa para pagar em dezembro, a parcela referente a férias você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Outra opção, posso dar férias coletivas? Pode dar férias coletivas sim, como o Matheus já bem falou, você vai ter que analisar o caso, a situação, mas a MP ela permite que você dê férias coletivas. Outra opção também, Matheus, é o banco de horas, que pode ser utilizado nesse período, inclusive, isso aí é muito importante, eu posso ter uma antecipação, Sim. Certo? Voltando à questão das férias. Aí eu vou te dar 3 meses de férias agora, porque a empresa vai ficar fechada por 3 meses, mas eu quero manter você e eu quero manter o serviço. Voltamos à atividade normal. Então, você vai ficar 3 anos aí sem férias. Por quê? Porque você já gozou antecipadamente das suas férias. É uma possibilidade. Posso antecipar feriados? Pode. Até os religiosos? Não. Os religiosos precisam da autorização do empregado. Os que não são religiosos, o empregador pode sim já convencionar com ele, já informar na verdade. Mas os religiosos são convencionados. Você que gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos, com seus contatos. E qualquer dúvida que você tenha com a gente, com a Larissa, pode mandar aqui no comentário, pode mandar no direct. Os contatos da gente estão na descrição do vídeo. E muito obrigado pela sua audiência.